No mês de junho, as vendas no comércio varejista caíram 1% na comparação com maio, quando cresceram 0,9%. Já no primeiro semestre deste ano, o varejo acumula alta de 5,2% em relação ao mesmo período de 2023. A média móvel trimestral variou 0,2% no trimestre encerrado em junho, enquanto o acumulado dos últimos 12 meses ficou em 3,6%. 21º mês seguido que esse indicador é positivo. Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgada nesta quarta-feira, dia 14, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A queda de 1% no comércio varejista em junho acontece após 5 meses seguidos em alta. O resultado, segundo o IBGE, foi influenciado principalmente por reduções expressivas verificadas nas atividades de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, e de outros artigos de uso pessoal e doméstico. A pesquisa completa pode ser acessada em cidra.ibge.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Nos dias 28 e 29 deste mês, que caem numa quarta e numa quinta, o Serviço de Apoio aos Micro e Pequenos Empresários, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, no estado do Rio, realiza a Semana Sebrae Mais Conhecimento. A entrada para participar da semana está condicionada a 1 quilo de alimento não perecível ou produto de higiene. Voltada basicamente para o setor de varejo, a Semana Sebrae Mais Conhecimento pretende revelar técnicas de vendas, apresentar inovações estratégicas e promover oportunidades de networking com o objetivo de impulsionar as empresas participantes e o varejo de uma forma em geral. O Sebrae, na cidade, está localizado no Espaço ARP Bloco 2, Sala 218. Da programação constam temas como aplicações da inteligência artificial para pequenos negócios, técnicas de atração e retenção de talentos e ainda a forma correta de usar as mídias sociais a favor da empresa varejista. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. A discussão sobre a redistribuição das vagas para deputados por estados está movimentando a Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça promoveu uma audiência pública para discutir o projeto de lei complementar que define quantos candidatos os estados e o Distrito Federal terão com base no Censo Demográfico de 2022. De acordo com a proposta, o número total de deputados, o número mínimo e o máximo não serão alterados. As vagas serão apenas redistribuídas. Com isso, alguns estados perdem e outros ganham representantes. O debate teve início no Supremo Tribunal Federal após a Rede Sustentabilidade, o Podemos e o PSB entrarem com uma ação contestando trechos da mini-reforma eleitoral de 2021, que reformou as regras para a distribuição das sobras eleitorais, como explica o advogado especialista em direito eleitoral, Vladimir Belmino. O julgamento no STF sobre a validade imediata ou não do dispositivo constitucional que regulava a sobra das sobras, né? Aquele último estágio de quando não se atingem as cláusulas de barreira de 100%, 80% do quociente eleitoral. No julgamento inicial, o STF entendeu que, por modular, o que significa? Olha, a Constituição, a lei está certa, mas ela não se aplica agora, vai se aplicar para as outras eleições. Isso levou à manutenção dos 7 deputados federais que estão. O relator do projeto é o deputado Danilo Forte, do União do Ceará. Ele solicitou a audiência para que o assunto seja discutido com a sociedade e seus representantes, pois acredita que o tema é complexo e tem gerado uma disputa dentro do parlamento. A Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, ela tem que ter uma preocupação na distribuição
demográfica do país e nessa representação uniforme em função exatamente dos números de deputados em cada estado, proporcional ao número dos eleitores e ao número da população, já que essa é a casa que representa o povo brasileiro. Nós temos observado que alguns estados ficaram desconformes em relação tanto ao crescimento da sua população, como também no decrescimento ou na diminuição dessa representação. Segundo o parlamentar, a atual distribuição não é alterada desde 1993, mesmo com as mudanças na demografia brasileira. Para o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, o cenário é desigual para determinadas regiões. Ele destaca que é preciso coragem para resolver a questão. É um assunto que precisa de muita coragem para poder resolver algumas questões. Não tenho nada contra São Paulo, contra Bahia, contra Minas Gerais, absolutamente. Mas eu acho que há uma desproporcionalidade muito grande. A prova disso é que nós temos que encontrar um meio termo. Brasília tem 8 deputados. Só que tem 8 deputados quando Brasília tinha 800 mil habitantes. Brasília está com 4 milhões de habitantes. Já é a terceira capital do Brasil. Então não pode continuar com 8 deputados. Uma bancada de São Paulo com 70 deputados, na hora que surge um conflito, como já aconteceu aqui, você tem 8 deputados e vai brigar contra 70. É desigual. O STF deu prazo até o dia 30 de junho do próximo ano para que o Congresso faça a redistribuição das vagas. Caso a data não seja cumprida, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral tomar as decisões. Reportagem Lívia Azevedo, narração Marquesan Araújo. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF. O volume de serviços prestados no país cresceu 1,7% no mês de junho, apresentando o melhor resultado desde dezembro de 2022, quando avançou 2,7%. Em maio, a variação foi negativa, de 0,4%. Os dados são da pesquisa mensal de serviços, divulgada nesta terça-feira, dia 13, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em junho, o setor estava 14,3% acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020. Na comparação com junho de 2023, o crescimento foi de 1,3%. Já no acumulado do primeiro semestre de 2024, o volume de serviços teve alta de 1,6% frente ao mesmo período de 2023. Nos últimos 12 meses, o setor mostrou perda de dinamismo, passando de 1,2% em maio para 1% em junho. Em junho, as 5 atividades pesquisadas apresentaram expansão. O principal destaque foi para o crescimento no setor de transportes, de 1,8%. Outro destaque positivo foi o setor de informação e comunicação, que cresceu 2%. Na análise regional, 21 das 27 unidades da federação tiveram crescimento no volume de serviços em junho. O impacto positivo mais importante foi de São Paulo, com 2,6%. Na outra ponta, o Rio Grande do Sul teve a principal influência negativa no mês, com menos 14,5%. O setor de serviços gaúcho foi impactado pelas enchentes que assolaram o estado em maio. Já o índice de atividades turísticas teve crescimento de 3,4% em junho. Todos os 12 locais pesquisados tiveram alta no setor, incluindo o estado gaúcho. Os resultados completos da pesquisa estão disponíveis em sidra.ibge.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Por unanimidade, a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, no estado do Rio, aprovou em primeira discussão o projeto de lei que estabelece a aplicabilidade da Lei Lucas Begali Zamorra. Essa legislação dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de treinamentos em primeiros socorros aos funcionários da rede pública, tais como professores, diretores, auxiliares escolar, mediadores, monitores de creche de escolas de rede pública, motoristas de transporte escolares, local de recreação infantil em shopping e casa de festa.
bem como em escolas privadas no município. A determinação tem o objetivo de fazer com que os profissionais realizem a capacitação de noções de primeiros socorros, sem prejuízo das demais atividades, fazendo com que os mesmos aprendam, de forma correta e segura, como lidar com situações de emergências e urgências médicas que exijam intervenções rápidas até a chegada do serviço de atendimento móvel de urgência ou suporte médico especializado. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Um suplemento do Censo 2022 divulgado pelo IBGE mostra que 99,3% das crianças de até 5 anos são registradas em cartório. O número é um avanço em relação a 2010, quando o censo registrou 97,3% das crianças nessa idade registradas. Isso significa que, em números absolutos, 15 milhões e 200 das 15 milhões e 300 crianças brasileiras nessa faixa de idade foram registradas. Os índices registrados agora vão na mesma direção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU, que pretende conferir identidade jurídica para todos os brasileiros. O indicador da ONU estipula a universalização do registro de crianças menores de 5 anos e os dados mostram que, se o Brasil levar em conta apenas esse universo, o índice nacional está em 99,2%. O levantamento ainda revela que, entre os menores de 1 ano, a cobertura subiu de 93% em 2010 para 98% em 2022. Com um ano completo, a proporção aumentou de 97% para 99%. Na faixa de 2 a 5 anos, a taxa avançou de 98% para 99,5%. Em todas as regiões do país, apenas o norte está abaixo da média nacional, com 97,3% de pessoas com até 5 anos de idade com registro de nascimento em cartório. Apesar disso, a região teve o maior aumento entre os censos realizados, com avanço de 4,7 pontos percentuais. Apesar de estarem próximos a isso, Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais ainda não alcançaram a universalização, mas chegaram a 99,7% das crianças registradas. São Paulo, que tem a maior população do país, tem 99,6%. No Rio Grande do Sul, 42,1% dos municípios alcançaram 100% de crianças de até 5 anos registradas em cartório, seguido por Santa Catarina com 30,5%, e Minas Gerais chegando a 30% dos municípios alcançando a universalização. Reportagem Lívia Brás. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O governo federal ampliou a gratuidade do programa Farmácia Popular, que agora oferece 95% dos medicamentos e insumos gratuitamente para toda a população. O benefício alcançou 2,1 milhões de brasileiros no período de um mês. A medida anunciada pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, no dia 10 de julho, incluiu a disponibilização gratuita de medicamentos para o tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite em todo o país. Para os outros, o Ministério da Saúde pagava até 90% do valor de referência dos medicamentos e o cidadão pagava o restante, de acordo com o valor praticado pela farmácia. Com a atualização, 95% dos medicamentos e insumos podem ser retirados de forma gratuita, o que equivale a 39 dos 41 itens de saúde distribuídos, ampliando o acesso à saúde para a população de todo o Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, afirmou agora em agosto que foram oficiais e regulares todos os procedimentos realizados para requisitar informações ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, no âmbito dos inquéritos que investigam a disseminação de fake news e a atuação de milícias digitais
durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi divulgada após o jornal Folha de São Paulo publicar uma reportagem na qual diz que Moraes usou formas não oficiais para determinar a produção de informações para investigar aliados de Bolsonaro durante as eleições de 2022, período em que o ministro foi presidente do TSE. Segundo o gabinete de Moraes, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tem poder de polícia e pode realizar as pesquisas. O ministro também esclareceu, por meio do gabinete, que os relatórios apenas descreviam postagens ilícitas nas redes sociais e eram enviadas para investigações da Polícia Federal. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. As farmácias autorizadas a realizar testes de HIV, sífilis, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis devem ficar atentas à nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde. Segundo o documento, elas precisam atender aos requisitos previstos na Resolução 786 de 2023 da Anvisa, que exige local e profissionais legalmente habilitados para realizar os exames. Além disso, diferentemente das farmácias comuns, esses estabelecimentos devem estar integrados à rede de diagnóstico, assistência à saúde e vigilância. A professora do curso de farmácia da Universidade de Brasília, Micheline Marie Menes, destaca o papel das farmácias na prestação de serviços de saúde à comunidade. A farmácia é considerada um estabelecimento de saúde, que vai prestar, então, serviços à comunidade, tanto na dispensação, e venda dos medicamentos, como de outros serviços farmacêuticos. Entre eles está a realização dos testes rápidos, a aplicação de vacinas, de injetáveis, a consulta farmacêuticos e entre outras coisas. A professora Micheline Menes também detalha os cuidados para a realização dos testes por profissionais capacitados e em locais adequados dentro da farmácia. Neste local, o profissional deve se paramentar, ou seja, deve colocar os equipamentos de proteção individual para realizar os procedimentos, ou seja, a questão do uso de luvas, máscaras e o jaleco. O local onde vai ser feita a punção digital, ele deve ser higienizado com álcool 70. Essa punção ela deve ser realizada com uma lancetadora descartável e todo o material que foi utilizado, ele deve ser descartado corretamente. Após a realização do teste rápido, o farmacêutico deverá entregar à pessoa uma declaração de serviço farmacêutico com o resultado do teste realizado. Em nota, o Ministério da Saúde informou que o teste rápido tem a finalidade de triagem, sem fins confirmatórios, já que a conclusão do diagnóstico permanece sendo feita apenas pelos serviços de saúde. Reportagem Paloma Custódio. Foram 2 meses de quedas consecutivas até que o Índice de Confiança do Empresário Industrial, o ICEI, medido pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, tomasse fôlego e subisse 1,6 ponto em agosto. O aumento muda o patamar de confiança, que passa de neutro a confiante, passando de 50,1 em julho para 51,7 em agosto. A CNI considera alguns pontos para o avanço, como o aumento recente da produção industrial, a alta nos números de emprego na indústria e a elevação do faturamento. Apesar do resultado favorável e dos números maiores, a CNI ainda entende que o resultado recente precisa ser interpretado com moderação. De acordo com a Confederação, mesmo com a recuperação neste mês, o índice de confiança ainda está abaixo da média histórica. Interrupção nos cortes da taxa básica de juros, a Selic, e a flutuação recente do câmbio também são motivos de preocupação para os industriais. Reportagem Lívia Brás. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia.